Bom dia, alunos do terceiro ano! Estou aqui mais uma vez, eu, professor Rogério, para mais uma aula. E a nossa aula de hoje, aula de Geografia. E para melhor participarmos desta aula de Geografia, é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo estudado. Outra coisa também, talvez seja importante vocês anotarem aquilo que mais marcou vocês nessa aula, alguma dúvida que vocês tenham, que vocês podem tirar com o professor de vocês da escola, ok? Então é importante vocês terem lápis, caderno e borracha que nos ajudará nestas duas situações. Então, convido vocês para juntos irmos para a nossa aula, vamos lá para o nosso quadro. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre mudanças no uso do solo em Teresina. Como assim, professor? Mudanças no uso do solo em Teresina? Isso mesmo. O solo, ele tem essa propriedade de se renovar conforme o uso que é dado a ele. Tá certo? Então, é um pouco disso que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Percebermos como a princípio esse solo foi ocupado e como esse solo é utilizado nos dias de hoje. Claro que dentro da cidade grande como Teresina, nós temos várias formas tanto de uso quanto de ocupação do solo. Isso também nós vamos ver um pouco nesta aula. A habilidade que nós iremos estudar nesta aula é a de conhecer as transformações que ocorrem no espaço vivido decorrentes do comércio, do abastecimento de água, da coleta de lixo e do saneamento básico, ok? Tudo isso que está aqui contribui para que essa mudança no solo aconteça, tá bom? Claro, também tem vários outros fatores. Esses são alguns fatores e os fatores que nós iremos estudar na aula de hoje, tá bom? Que é, volto a dizer, comércio, abastecimento de água, coleta de lixo e saneamento básico. E quais são os objetivos da nossa aula? Nós vamos observar transformações nos espaços de Teresina, ok? Ver como essas transformações aconteceram, como elas começaram a acontecer, quando elas começaram a acontecer, né? Como elas estão acontecendo hoje, como estão hoje. Nós vamos ver também, nós vamos também conhecer elementos que contribuem para mudanças geográficas. Claro, isso mesmo, há elementos que contribuem para mudanças geográficas, são diversos, né? A própria cidade grande, né, o fato de Teresina ser uma capital, como ela se desenvolveu, né, o fato dela ser uma capital trouxe mudanças geográficas significativas para a cidade, tá bom? Isso também nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos comparar modificações ocorridas em Teresina ao longo dos anos. Né? Teresina ela não mudou do dia para a noite geograficamente, né? Na verdade, essa mudança nunca acabou. Ela continua mudando, volto a dizer, e essa mudança ela vem ao longo do tempo. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você consegue observar as mudanças nos espaços de Teresina? Bem, vocês aí do terceiro ano ainda estão ali pelos 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, né? Talvez não lembrem tanto, mas já lembram de alguma coisa que mudou em Teresina. Já consegue observar o que estão mudando, ok? Outro questionamento, você consegue identificar elementos que contribuem para estas mudanças? Foi falado lá na habilidade, tá bom? Lá na habilidade, volta um pouquinho lá na habilidade, pode ser o comércio, saneamento básico, abastecimento de água. Né? Vários outros elementos também contribuem para isso. E por último, onde você mora, há mudanças acontecendo nos espaços públicos?
Uma boa pergunta, né? Seja uma praça que está sendo construída, seja o asfalto que está sendo passado, seja o saneamento básico que está chegando, seja um prédio que está sendo erguido, né? Uma casa grande, ou mesmo uma casa pequena que está sendo erguida, até os muros nas casas que estão sendo construídos. Tudo isso pode contribuir, tá bom, para essas mudanças e é possível que vocês percebam essas mudanças em espaços públicos. Bem, para falar dessas mudanças, vamos recordar um pouquinho da história da ocupação do solo de Teresina, tá bom? O local onde Teresina começou a ser povoada no século XVII, nós já vimos isso aqui nas nossas aulas, às margens do rio Poti, no hoje bairro Poti Velho, ok? Então, onde Teresina começou a ser construída foi ali no bairro Poti Velho, tá certo? A princípio um povoado que deu origem à cidade. Uma das primeiras construções de Teresina foi a igreja Nossa Senhora do Amparo. Olha aí uma grande modificação na cidade. Por quê? Porque é uma igreja grande, imponente, tá bom? Localizada aí no centro da capital. A cidade foi totalmente planejada pelo conselheiro José Antônio Saraiva, sendo oficialmente a primeira capital planejada do Brasil. Nós já falamos isso aqui nas nossas aulas também, que o conselheiro Saraiva foi quem teve a ideia de transferir Teresina, de transferir a capital que antes estava na cidade de Oeiras, que era então capital da província, na época o estado era chamado de província, trazê-la para Teresina. E aqui ele construiu a cidade. Então a grande mudança foi tirar Teresina, ampliar o povoado, na verdade, que existia ali onde hoje é o bairro Poti Velho, mas transferindo esse lugar geográfico para onde hoje está o centro da nossa capital, começando ali pela região da praça, conhecida como Praça da Bandeira. E a fundação de Teresina aconteceu em 1852, mais precisamente no dia 16 de agosto. Então, de lá para cá, Teresina vem sofrendo grandes modificações no uso e ocupação do solo. As primeiras edificações de Teresina. Bem, diferente dos bairros, o centro de Teresina teve sua arquitetura construída para servir como sede da capital do estado do Piauí. E os primeiros prédios e ruas foram construídos no entorno da Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Bandeira, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, tá bom? Sendo eles o prédio da Justiça Federal, está ali na Praça da Bandeira, tá certo? O Palácio do Governo, atual Museu do Piauí. O Mercado Central São José, conhecido como Mercado Central, também conhecido como Mercado Velho. O Palácio da Cidade, antiga escola normal, onde está a sede da Prefeitura de Teresina, e a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que na verdade foi o primeiro prédio a ser construído aqui em Teresina, a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Tá bom? Então, a partir desses prédios que hoje ainda estão de pé, Teresina foi sendo ampliada, outros prédios foram sendo construídos. E hoje nós temos aí prédios construídos por toda a cidade, por um grande território, na verdade, né? Teresina é imensa, né? Juntando a zona urbana com a zona rural, Teresina é muito grande mesmo em se tratando de território. E com isso, né, com essa ampliação, a mudança e o uso do solo, ela vai acontecendo, isso é natural, né? Com a ocupação dos espaços, o solo também vai sendo ocupado de forma diferente. Bem, uma das questões, né, que essa ocupação traz é o lixo produzido pelas pessoas, tá bom? Bem, para a realização de um estudo acerca do lixo, que é um dos maiores problemas, diga-se de verdade, ambientais, não só em âmbito municipal, falando de Teresina, mas em âmbito mundial, tá bom? Falando aí de Piauí, Brasil, do continente americano e do mundo.
é preciso compreender o seu significado, tá bom? De uma forma sintetizada, ou seja, de uma forma mais simples, o lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, tá? Que é considerado sem utilidade e que entrou em desuso e são descartados principalmente no solo. É importante sabermos uma coisa: lixo só é produzido pelo ser humano. Nenhum outro animal produz lixo, tá? O único ser vivo, tá? O único ser vivo que produz lixo é o ser humano. E ele produz aquilo que é o maior problema dele também, que é justamente o lixo. O lixo é o maior problema humano, o maior problema da humanidade, ok? Principalmente pelo seu descarte inadequado, né? E aí, tudo aquilo que está em desuso é considerado lixo, tá bom? Nós temos hoje, né, que bom, várias campanhas, várias iniciativas que dão outra utilidade para aquilo que antes era descartado como lixo, tá bom? Então, o lixo é algo que pode mudar constantemente o uso e ocupação do solo. E nós temos ali um exemplo de um lixão, né? Os antigos lixões. Ainda existem alguns lixões aí espalhados pelo mundo, hoje menos do que antes, mas é preciso reservar uma grande área para que esse lixo seja descartado, e isso gera uma série de problemas, né, para o ser humano, para o ambiente como um todo, para o planeta como um todo, falando aí dessa integralidade de uso do planeta. O planeta não é propriedade do ser humano. O ser humano está dentro de uma cadeia, de um ecossistema maior, né? Dentro do seu planeta, dentro do ecossistema ali menor também do seu espaço geográfico, tá bom? Mas o lixo ele é um problema em relação ao seu descarte. O lixo é um fenômeno puramente humano, uma vez que na natureza não existe, pois tudo no ambiente agrega elementos de renovação e reconstrução do mesmo. Não existe lixo no ambiente, não. O homem é quem produz, tá bom? Nesse contexto, o lixo pode ser encontrado no estado sólido, líquido e gasoso e precisa ser descartado de forma correta. Nós temos aqui o exemplo disso, né? O lixo dominando o mundo, a imagem ela quer mostrar isso. Nós temos aqui a imagem do globo terrestre, uma das leituras que podemos fazer dessa imagem, na verdade. E o globo terrestre é envolto de lixo produzido aí pelo ser humano, tá bom? E esse lixo aqui, ele está no seu estado sólido, mas também nós temos lixo líquido e nós temos lixo gasoso, né? O lixo gasoso, esse que é jogado aí na atmosfera, por exemplo, aquele que é produzido pelos carros, né, pelas indústrias. E nós temos o lixo líquido, aquele que é depositado principalmente nos rios e mares, né? Nós temos aí rios e mares já bastante poluídos e isso é um problema muito grande para a humanidade. Ainda falando do lixo, ele pode ser classificado como orgânico, né? Resto de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeiras, entre outros. E inorgânico. E esses podem ser recicláveis ou não, que são os plásticos, os metais e os vidros, tá? Esses aqui inorgânicos. Tem o lixo tóxico, que são pilhas, baterias, tintas, né, que deve ser descartado de forma correta também. O lixo altamente tóxico, que é o lixo nuclear e hospitalar. E, diante disso, o lixo pode ter várias origens. Dentre as principais estão os resíduos domésticos, que é aquele produzido nas nossas casas, sólidos urbanos, industriais, hospitalares e nuclear. Esses últimos aqui produzidos principalmente pelo comércio, tá bom? Produzido principalmente pelo comércio. E aí tem duas questões. Uma é que para produzir o lixo, geralmente, a natureza, o lixo ele é beneficiado pelo homem, né? O produto, né, é beneficiado pelo homem, mas a matéria-prima é extraída da natureza. Então isso modifica o uso e ocupação do solo, aqui em Teresina também. Tá bom? E depois tem um descarte disso quando esse objeto já não está mais em uso. Esse objeto, esse líquido, né, ou esse gás. Como em todas as cidades grandes, Teresina enfrenta problemas causados pelo lixo e o seu acúmulo. Então, Teresina não foge à regra, Teresina também enfrenta problemas com esse lixo.
E o comércio? Um elemento que contribui para a geração de lixo é a atividade comercial. Teresina ganhou destaque ao longo dos anos, nós já vimos isso aqui em outras aulas, por ter uma economia baseada na compra e venda de diversos bens, de diversos produtos. Teresina é uma cidade onde a economia gira muito em torno do comércio. Isso provocou modificações na ocupação do solo da cidade, como podemos observar quando comparamos imagens antigas e novas da cidade. Bem, primeiro nós temos aí duas imagens relativamente novas, tá bom? Que é a primeira aqui do shopping da cidade, tá certo? O shopping da cidade que fica ali nos arredores da Praça da Bandeira, tá bom? E aí uma das grandes expressões do comércio de Teresina é esse prédio. E também, ainda no centro da cidade, mas em outro lugar, o trânsito de pessoas que estão aí provavelmente para fazerem compras, né, para usufruírem também do comércio da cidade, tá certo? Então essas são imagens novas, tá bom? Teresina antigamente não era dessa forma, o solo de Teresina era ocupado de outra forma. E aí, vamos ver Teresina antigamente. Nós vimos Teresina antes e agora Teresina atual e agora Teresina de antigamente. Vocês conseguem identificar que prédio é esse? Ou quais prédios são esses? Bem, essa é a igreja de São Benedito, que fica ali no finalzinho, também pode ser considerada como começo, da Avenida Frei Serafim, perto do Palácio de Karnak, perto da Praça Pedro II. Tá bom? Então nós temos aí uma foto de Teresina de antigamente. Percebam que não há prédios altos, né? O prédio mais alto é a igreja. É uma foto antiga, né? Nós temos aí, olha só, onde hoje é a Praça da Bandeira, tá bom? Olha como era antigamente. Percebam aí a largura da rua, a ausência de árvores, né? Pouquíssimas árvores. Aqui na frente seria onde hoje é o shopping da cidade, que nós vimos agora há pouco. Essa imagem antiga ainda não existia nada disso e outra coisa, prédios também não existiam. Nós temos aí a ponte que liga Teresina a... Perdão, é uma ponte que fica ali perto da Raul Lopes, né? Poucos prédios ainda, né, construídos, fica ali, exatamente, perto da Avenida Raul Lopes, né? Uma das pontes. Hoje já temos várias pontes, né? Essa ponte mais antiga. Nós temos aí também a Praça Pedro II, nós temos ali o Cine Rex, né? Nós temos ali um pedacinho, dá para ver também do Teatro 4 de Setembro. Então, essa é Teresina, vou voltar aqui um pouquinho, essa é Teresina de antigamente, tá certo? Nós temos aí essas 4 imagens. E Teresina nos tempos atuais, o que é que nós temos? Olha só como está aí hoje a igreja de São Benedito. É uma foto mais atual. Percebam que já temos muitos prédios, principalmente lá no fundo, né? Mas aqui próximo da igreja também nós temos muito prédio diferente daquela imagem anterior. Nós temos aí a Praça da Bandeira, tá bom? Ela como está hoje, nós temos aí várias construções e muitas árvores. Nós temos aí também a Praça Pedro II, vista de cima, hoje com muitas árvores, algumas edificações também. E nós temos aqui outra ponte, que é a ponte metálica, que liga Teresina a Timon. Essa ponte sim liga Teresina a Timon. Nós percebemos o quê? A diferença no uso e ocupação do solo da cidade, tá certo? De Teresina em imagens antigas e em imagens atuais. Tá bom? Vamos ver aí também o saneamento básico, tá? Saneamento é um conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade
e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Em Teresina temos visto uma expansão no saneamento básico, o que tem transformado o ambiente, não só aumentando a rede de esgoto, mas também levando água encanada potável para a população, tá bom? Então nós temos aí, olha, um canal, né, que fica lá no bairro Mucambinho, tá bom? E aí nós temos uma foto um pouco mais antiga e como ele está ficando agora, ou seja, a ocupação do solo de Teresina está sendo modificada, tá bom? Primeiro fizeram canal, agora estão tampando. Passei lá esses dias e a obra já está bem adiantada, acredito que em breve vai estar toda inaugurada, tá bom? Isso é o quê? Uma modificação que ocorre em função do saneamento básico, tá bom? O saneamento básico está sendo aí uma forma de modificar o uso e a ocupação do solo de Teresina, trazendo como exemplo o bairro Mocambinho. Estruturação de Teresina, tá? Bem, como forma encontrada de organizar os 123 bairros que compõem a cidade de Teresina, foi criada em 26 de dezembro de 2000 a lei, né, número 2960 e 2965, as leis, né, sendo dividida em 4 zonas. As 4 divisões administrativas têm o objetivo de facilitar a distribuição e da melhor forma possível o acesso da população aos serviços básicos de saúde, moradia e saneamento, fazendo com que cada uma tenha a sua especificidade. A cidade se divide nas zonas norte, sul, sudeste, leste e centro, conforme vemos aqui, tá bom? Norte, tá? E centro estão aqui numa cor mais salmão, pelo menos para mim, né? Nós temos ali a zona sudeste de mais laranja, uma cor mais escura, perdão, a zona leste mais laranja, numa cor ainda mais escura nós temos a zona sudeste e numa cor mais clara, aí um rosa, nós temos a zona sul. Isso ajuda a administrar Teresina e a pensar como esse solo vai sendo ocupado, tá bom? Vai definir aí ações públicas para estabelecer regras e procedimentos para que esse solo seja ocupado da melhor forma possível na cidade de Teresina. Bem, convido vocês agora para pegarem lápis, caderno e borracha e juntos fazermos algumas atividades que vai nos ajudar aí a pensarmos o nosso estudo de hoje, tá bom? Reforçar o nosso conhecimento. Então, temos aí a primeira questão. A partir de qual local Teresina começou a ser formada? Nós vimos isso na aula de hoje. Teresina começou a ser formada por qual local? Pensem aí, respondam no caderno de vocês. Por onde Teresina começou a ser formada? Essa é fácil, né? Vamos para a resposta. Teresina começou a ser formada pelo bairro Poti Velho, zona norte da cidade, tá bom? Especificamente às margens do rio Poti. Segunda questão. Cite uma das primeiras edificações de Teresina que estudamos na aula de hoje. Nós estudamos várias. Cite uma dessas primeiras edificações. Coloquem aí no caderno de vocês, tempo para vocês responderem. Vamos ver? Bem, Prédio da Justiça Federal, Palácio do Governo, Mercado Central de São José, Palácio da Cidade, Igreja Nossa Senhora do Amparo. A maioria desses estão situados onde hoje é a Praça da Bandeira, ali no complexo arquitetônico, na verdade, da Praça da Bandeira, no entorno da Praça da Bandeira, tá bom? Terceira questão.
conforme estudamos na aula de hoje, o que é lixo. O que é lixo? Determinante para o uso e ocupação do solo de Teresina. Determinante não, principal influenciador, né, ou um dos principais influenciadores para o uso e ocupação do solo de Teresina. Respondam para mim, o que é o lixo? Vamos para a resposta. Corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas. Então, tudo aquilo que é gerado pela atividade humana e que vamos descartar, nós chamamos de lixo. E é o maior problema da humanidade. O que fazer com aquilo que nós não utilizamos mais. Quarta questão. Cite um elemento que contribui para a geração de lixo. São vários elementos. Cite um elemento que contribui para essa geração de lixo. Nós vimos isso na aula de hoje. Vamos para a resposta, nosso tempo está acabando. A atividade comercial. A atividade comercial é um grande determinante para essa geração de lixo, mas também o lixo residencial ele tem muita influência nessa ocupação de solo de forma errada, tá bom? Pelo descarte do lixo. Quinta questão. Segundo estudamos na aula de hoje, o que é o saneamento básico? Vamos para a resposta que o nosso tempo está esgotado. É o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. O que estudamos na aula de hoje? Recordamos como se deu o início da ocupação do solo de Teresina, vimos o que é lixo, vimos como o problema do lixo é agravado, ou se agrava, né? Observamos como o lixo e o saneamento podem causar modificações no ambiente e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês. Um abraço.